Faremos nesse vídeo um resumo dos princípios da mecânica quântica que temos discutido até o momento. Esses princípios serão apresentados de uma maneira essencialmente gráfica, de modo a enfatizar a sua simplicidade e as conexões existentes entre eles. Com isso, tentaremos também mostrar que os princípios definem aquilo que poderíamos chamar de uma cinemática e uma dinâmica quânticas. A cinemática ocupa-se de definir como o estado quântico de um sistema é representado e qual a ligação entre esta representação e fatos observáveis, experimentos que possam ser realizados com aquele sistema. Já a dinâmica define como o sistema evolui no tempo em funções de interações que ele tem com elementos externos ou entre elementos internos ao próprio sistema. Vamos começar nosso resumo lembrando que o estado físico de um sistema é representado por um vetor em um espaço vetorial chamado de espaço de estados. Qualquer vetor desse espaço de estados está associado a um estado físico do sistema quântico em questão. Já uma grandeza física relevante a esse sistema, a sua energia, por exemplo, estará associada a um sistema de eixos ortogonais nesse espaço de estados. Ou seja, o que é equivalente a uma base ortonormal no espaço vetorial. Uma base ortonormal é um conjunto de vetores ortogonais entre si e todos de norma 1, a partir dos quais nós podemos escrever, como combinações lineares, qualquer outro vetor do nosso espaço vetorial. Cada um desses vetores da base está associado a um valor dessa grandeza física. No caso de um espaço bidimensional, como esse que estamos representando aqui, a nossa grandeza física pode ter apenas dois valores distintos. Por exemplo, duas energias, ou duas posições, ou duas velocidades. A conexão entre observações empíricas e essas representações de estados e grandezas físicas é essencialmente probabilística. Na mecânica quântica, em geral, não seremos capazes de prever o resultado de uma medida de uma grandeza física, mesmo que saibamos tudo o que é possível saber sobre o sistema, ou seja, mesmo que conheçamos o seu vetor de estado. Vamos supor, por exemplo, que desejamos medir uma grandeza física que chamamos de A, que só pode ter dois valores, A1 e A2. A esses dois valores, como já dissemos, estão associados dois vetores ortogonais entre si e normalizados que definem um sistema ortogonal de eixos no espaço de estado. Se o sistema quântico estiver em um estado representado, por exemplo, por este vetor vermelho, e eu desejo medir aquela grandeza A, em geral será impossível prever o resultado da próxima medida. Tudo o que nós podemos fazer é o que a regra de Born nos permite, ou seja, calcular a probabilidade de uma medida de A resultar em um desses dois valores. Essa probabilidade, como nós já vimos,
é essencialmente dada pela projeção do vetor em cada um desses eixos, ou seja, pela proximidade do vetor de estado ao eixo correspondente ao valor cuja probabilidade estamos calculando. Se o vetor de estado está próximo do eixo A1, por exemplo, nós teremos uma grande probabilidade de encontrar A1 na medida e uma pequena probabilidade de encontrar A2. Da mesma maneira, se o vetor estiver próximo ao eixo vertical, nós teremos uma grande probabilidade de encontrar A2 e, correspondentemente, uma pequena probabilidade de obter A1 nessa medida. Note que só teremos possibilidade de prever exatamente o resultado de uma medida com probabilidade 100% se o vetor de estado estiver sobre um desses dois eixos. Este é o único caso em que nós podemos garantir com certeza qual será o resultado da próxima medida. Será ou A1 ou A2, dependendo de sobre qual eixo está o vetor de estado. Nesses casos, nós dizemos, né, que a grandeza A está bem definida. Mas, em geral, isso não ocorrerá. O vetor de estado pode estar em qualquer lugar, digamos, desse plano, gerado pela base A1, A2, e nessa situação genérica, tudo que nós podemos dizer é qual será a probabilidade de uma medida resultar em um desses dois valores. Se o sistema que estamos analisando possuir duas grandezas físicas de interesse, tudo o que nós dissemos anteriormente vale para cada uma delas. Em particular, cada uma dessas grandezas terá associada a si um sistema de eixos ortogonais no espaço de estados. Se temos duas grandezas, teremos dois sistemas de eixo, como representados aqui pelos vetores azuis de um sistema e vetores cinza do outro sistema. Nada obriga que esses dois sistemas de eixo coincidam, sejam idênticos. É perfeitamente possível e ocorre que certas grandezas físicas definam diferentes sistemas de eixo. Quando isso ocorre, nós dizemos que essas grandezas físicas são incompatíveis entre si. Né? A figura aqui representa os sistemas de eixos que representam duas grandezas incompatíveis. Esses eixos não coincidem uns com os outros. Tá? A incompatibilidade de certas grandezas que ocorrem em sistemas quânticos é responsável por alguns dos efeitos mais importantes que nós encontramos na mecânica quântica. Talvez o mais famoso deles seja o princípio da incerteza. Como nós já vimos, só é possível dizer que uma certa grandeza está bem definida se o vetor de estado está sobre um dos eixos que caracterizam esta grandeza. Se temos duas grandezas incompatíveis, é impossível encontrar um vetor de estado em que as duas grandezas estejam simultaneamente bem definidas. Na melhor das hipóteses, apenas uma delas poderá estar bem definida. A outra necessariamente ficará incerta. Não seremos capazes de prever o resultado de uma medida para essa segunda quantidade. A relação probabilística que existe entre o vetor de estado e o resultado de medidas tem uma consequência importante no caso dessas medidas serem repetíveis, ou seja,
quando o aparato de medida é tal que um resultado obtido com esse aparato possa ser confirmado por uma nova medida realizada imediatamente após a primeira. Nesse caso, nós já vimos que essa confirmação só ocorrerá se o vetor de estado após a primeira medida tiver sido reduzido, tiver colapsado para o vetor correspondente ao resultado encontrado originalmente. Assim, se a medida resultou em A1, o vetor de estado do meu sistema não poderá mais ser o original. Ele deverá, após a medida, ter colapsado, ter se reduzido ao vetor correspondente, ao vetor A1. Da mesma maneira, se o resultado foi A2, a única maneira desse resultado ser obrigatoriamente confirmado após a sua obtenção é que, logo após essa medida, o vetor de estado seja A2. É claro que essa redução só ocorre se a medida for repetível, o que nem sempre é o caso. Muitas vezes uma medida até mesmo destrói o sistema que está sendo observado, de modo que não há nada sequer para ser medido após a primeira realização. Os princípios que nós apresentamos até agora nesse resumo esquemático dizem respeito ao que nós podemos chamar de uma cinemática quântica. A dinâmica quântica aparece quando desejamos estudar a evolução temporal de um sistema causada pelas interações que são experimentadas por esse sistema. Essa evolução diz como o vetor de estado muda à medida que o tempo passa a partir de uma dada condição inicial. Essa mudança tem características muito importantes que praticamente a definem. Ela é uma mudança contínua, ou seja, não há saltos descontínuos, não há saltos quânticos envolvidos nesse processo. Ela não é probabilística, ela é determinística, ou seja, não há nenhum elemento estatístico na evolução temporal determinada por essa dinâmica. Ela é linear, ou seja, a evolução de uma superposição de estados é a superposição das evoluções individuais desses estados. E ela conserva o produto escalar, ou seja, se tomarmos o produto escalar de dois vetores no instante t igual a zero, esse produto não será modificado à medida que o tempo passa. Em particular, isso significa que a norma de um vetor não é alterada pela sua evolução temporal. Ou uma outra consequência da invariância do produto escalar é que, se eu tenho dois vetores ortogonais em t igual a zero, eles continuarão ortogonais à medida que o tempo passa. Essas características praticamente definem a evolução temporal como sendo algo que os matemáticos chamam de uma transformação unitária de vetores. Essa é uma maneira de apresentar esta evolução temporal que pode ser usada, como veremos, como substituta da maneira mais usual que envolve a equação de Schrödinger dependente do tempo, que nós não discutiremos inicialmente por envolver operadores e outros elementos matemáticos que estamos tentando evitar. Com esse resumo, nós terminamos nossa apresentação dos princípios da mecânica quântica, ou pelo menos daqueles princípios
que nós utilizaremos ao longo deste curso. A seguir, nós vamos apresentar algumas dificuldades conceituais que surgem quando analisamos com mais cuidado alguns desses princípios, em particular aqueles envolvendo o processo de medida. E veremos como essas dificuldades conceituais estão relacionadas à transição que deve existir entre a teoria quântica e a física clássica. Como é que nós obtemos resultados que nós sabemos que funcionam muito bem no nosso mundo microscópico, na nossa experiência cotidiana, a partir dessa física tão estranha encontrada no mundo microscópico.